assunto presente no nosso dia a dia. O jeito de pedir comida, de pedir um táxi, mudou. É por aplicativo. E as pessoas que trabalham nesses aplicativos de entrega de comida, de táxi, né, o Uber, o 99, são empregados ou não? Têm direitos básicos como salário mínimo, horas extras, adicional noturno ou não? É uma das discussões do presente e do futuro. Ela suscita vários pontos de vista, né? E essas pessoas estão presentes no nosso dia a dia. Agora, por exemplo, com a Covid, muitos questionam sobre a necessidade desses profissionais terem teste de Covid, equipamentos básicos de proteção, etc. Esse rol protetivo trabalhista. Eu queria perguntar para você, Camila, a professora Camila Martinelli Sabões, tem aqui inclusive o seu Instagram, muito interessante, eu sigo seus vídeos. Eu queria perguntar para você, Camila, que já escreveu sobre esse assunto, já deu aula sobre esse ponto. Fala para os nossos seguidores qual o seu ponto de vista, o papel do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, dos sindicatos, se configura ou não um vínculo empregatício na sua visão, né? Esclarece o tema aí pra gente. Obrigado! Grande professor Henrique Correia, muito obrigado por ter encaminhado essa pergunta. Então vamos lá, pessoal. Essa questão ela ganhou muita relevância, tendo em vista que agora, ao longo da pandemia, os entregadores de aplicativos trouxeram grande respaldo social. Ou seja, muitas empresas acabaram dependendo desses entregadores para continuar exercendo sua atividade. E muitas casas viram nesses entregadores a possibilidade de se manter isolados e terem alimentação entregue, né? Então, em virtude de tudo isso, essa discussão sobre a tutela desses trabalhadores ganhou muita força, né? Ao longo da pandemia, nós tivemos diversas discussões sobre o assunto. E a primeira coisa que eu acho interessante a gente falar, antes de discutir a pergunta do momento, que é: esse entregador por aplicativo, ele é ou não é empregado? É entender o que faz de um indivíduo um empregado, não é verdade? Então, eu sempre falo ao longo das aulas que a gente precisa entender quais são os elementos que fazem de um indivíduo empregado, para assim a gente conseguir discutir se o entregador por aplicativo, ele é ou não empregado, ele preenche ou não esses requisitos. Quais são os elementos do vínculo empregatício, pessoal? 5 elementos. Nós temos o elemento pessoa física, o elemento pessoalidade, elemento onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica, né? O entregador por aplicativo, ele é um indivíduo pessoa física. Ele exerce sua atividade com pessoalidade, tendo em vista que ele possui um login que ele tem que utilizar individualmente, né? As normas do próprio aplicativo determinam, estipulam que é proibido você dividir seu login com outros indivíduos. Você pode ser excluído do aplicativo se você o fizer, né? Então, pessoa física, pessoalidade, habitualidade. Muitos desses indivíduos exercem essa atividade todos os dias, né? Garantem a sua subsistência por meio dessa atividade pelos aplicativos. Então nós temos sim a habitualidade na maioria dos casos. Temos onerosidade, porque esse indivíduo, ele exerce a atividade e tem uma contraprestação pecuniária em virtude dessa atividade exercida. Então nesses 4 elementos nós temos uma certa unanimidade doutrinária, no sentido de que eles são efetivamente reconhecidos, eles estão na relação de prestação de trabalho nos aplicativos. Agora, o grande elemento de polêmica é o 5º elemento, a subordinação jurídica, tá? Aí que tá a grande controvérsia. Doutrinadores, aplicadores do direito, magistrados se dividem em 2 correntes, tá bom? A primeira corrente entende que efetivamente existe subordinação jurídica, porque esse indivíduo, ele é controlado pelo aplicativo. O aplicativo, ele o ranqueia, ele, a partir da nota dos clientes, estipula qual é a sua classificação e vai dar benefícios para esse indivíduo, ou seja, é uma forma de incentivo, é uma forma de você incentivar que aquele indivíduo, ele tenha
ele respeite atitudes que são desejadas pelo aplicativo, né? Seria uma forma de você organizar a própria prestação de serviço. Inclusive, esses rankings, eles acabam sendo utilizados até para penalizar o indivíduo, se o indivíduo fizer algo que o aplicativo não gostaria que ele o fizesse, tá bom? Agora, tendo em vista esse controle, apesar dessa parcela doutrinária, jurisprudencial, entender que a subordinação jurídica estaria presente, entender que, consequentemente, existiria vínculo empregatício, essa é uma parcela que não é a majoritária atualmente. Atualmente, nós observamos que a parcela majoritária é no sentido de entender que a subordinação jurídica ela não está presente, tendo em vista que esse indivíduo ele não é obrigado a cumprir um horário, ele não é pressionado pelo aplicativo a prestar serviço em determinado local, em determinado período, ele não sofre penalidade se ele não logar num determinado dia, né? Então, em virtude dessa ausência de expectativa que a empresa coloca nesse indivíduo, não haveria a subordinação jurídica e, consequentemente, não haveria o reconhecimento do vínculo empregatício. Essa é a posição que nós vemos que se torna majoritária, inclusive com entendimentos, com julgados da 4ª turma e da 5ª turma do TST nesse sentido, ok? Então, pessoal, o que significa isso, né? Se esse indivíduo ele não vai ter seu vínculo empregatício, consequentemente, ele não vai ter as normas, as leis de tutela do vínculo empregatício aplicados a ele. Então, a CLT, por exemplo, não vai se aplicar a esse indivíduo. Ele não vai ter garantia de adicional noturno, ele não vai ter garantia do descanso semanal remunerado, dentre tantos outros direitos que são previstos para o empregado, tá? E essa é a grande questão que traz a demanda desses indivíduos, né? A revolta, as manifestações, as paralisações desses indivíduos pleiteando direitos, né? Pleiteando uma condição digna de trabalho, tendo em vista que atualmente eles estão desamparados, eles não têm uma lei que se aplique a eles, ok? Mas isso significa, pessoal, que eles não vão ter direito a um mínimo, né, de segurança, a um meio ambiente do trabalho seguro, a garantia de proteção contra, por exemplo, a disseminação do Covid, né, essa situação de pandemia que nós vivemos? Na verdade, não, pessoal. Porque o que acontece? A nossa Constituição, ela garante a dignidade para a pessoa, ela garante o direito à saúde. O meio ambiente, ele é um direito difuso, garantido a todos. Consequentemente, independentemente desse indivíduo ser considerado empregado ou não, ele terá direito à saúde, à segurança e ao meio ambiente do trabalho saúde e seguro, porque a Constituição vai se aplicar a esse indivíduo. E fundamentado nisso, nós temos decisões em âmbito de TRTs que fundamentam a necessidade da empresa de fornecer EPIs como álcool gel, máscaras, né, para os indivíduos. Inclusive, temos algumas liminares, entendimentos que fundamentam, inclusive, a necessidade da empresa de dar um auxílio monetário para o indivíduo que pegou Covid e ficou afastado da sua atividade por um lapso temporal. O MPT, pessoal, interessante, o MPT ele tem uma atuação nesse sentido, né? Inclusive soltou notas técnicas no sentido de que existe a necessidade de nós tutelarmos o meio ambiente desse indivíduo, a saúde desse indivíduo, tá? Independentemente dele ser empregado ou não. Inclusive existem ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho entrou para ter garantia de EPIs no combate ao Covid para esses indivíduos, tá? E o sindicato, pessoal? O sindicato, existem sindicatos, né, dos trabalhadores, dos motoboys, dos entregadores por aplicativos, que tem a possibilidade de pleitear direitos para esses trabalhadores, mas nós também temos, e isso é muito interessante, a coletivização das demandas desses indivíduos de forma informal, né? Nós temos lideranças difusas que vão sendo criadas, inclusive por meio de comunicação de aplicativos, né? No meio desses trabalhadores e que tem uma posição de destaque no pleito de direitos desses trabalhadores que tentam aí galgar
por meio de paralisações, por meio de greves, direitos melhores, né? Condições melhores de trabalho. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigada, professor Henrique. Obrigado a quem nos assistiu e até mais.